Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, quero agradecer aos meus muitos irmãos lá do @Falando de Bíblia Oficial. Você já conhece o nosso Instagram? Ainda não? Que isso? Aí não, varão, aí não. Vem com a gente fazer parte da família @Falando de Bíblia Oficial lá no Instagram também. Me enviaram aqui um vídeo que eu quero compartilhar com os irmãos de um determinado padre que sempre aparece lá nas redes sociais e que, na verdade, ele está sempre respondendo assim de forma muito solícita a todos que assim o procuram. E aí sempre teve aquela questão entre alguns irmãos que ficam naquela, né? E tal, pastor, e aí? O que está acontecendo? Um ministro pode casar? E por que o padre não pode? Tem ministros na igreja que não são casados? Algumas igrejas sim e outras igrejas não. Ok? Porque quando Paulo fala para Timóteo, Paulo vai dizer que o ministro ou aquele que está separado para uma determinada função ministerial deve ser marido de uma só mulher e também governar bem a sua casa. Eu não consigo entender como alguém, ministro de Deus, pode abençoar um casal se ele nunca experimentou a bênção do casamento. E, queridos, observando a situação, a gente precisa fazer um pouquinho mais de atenção. Vamos dar uma olhadinha? Confere comigo aí. Bem, seu padre, Deus te abençoe. Me tira uma dúvida, porque pastor pode se casar e padre não. Muito massa a sua pergunta. Menino, para que a gente vai arranjar mais dor de cabeça pra gente? Já basta a igreja, já basta as paróquias. Para que mais do que isso? Eu tô brincando. Olha, são duas realidades diferentes, não é? Para a igreja protestante, seus ministros, se quiserem, podem casar, constituir família. Isso daí vai depender de igreja para igreja. Nem todos os ministros evangélicos se casam. Tem muitos que são celibatários também. E na igreja católica não. Na igreja católica a gente é só celibatário, né? São Paulo fala sobre isso, né? São Paulo diz assim, quem se coloca para o ministério é bom que não se case. Porque aquele que se casa fica dividido entre a igreja e a família. Então é nesse sentido que nós, padres católicos, não nos casamos para estar totalmente livre para servir. Eu desconfio que não, seu padre. Eu desconfio que não, porque a ordem continua sendo ordem desde o período do Éden. Falando-se de Bíblia e trabalhando no campo das ideias, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 14. Escrito está, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quando o Senhor fez Eva e a deu para Adão, o Senhor disse, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Agora, Jesus deu uma resposta também muito boa, em Mateus capítulo de número 19. Vamos para o confere, falando de Bíblia, trabalhando no campo das ideias. Capítulo 19 de Mateus, versículo 10, escrito está, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Tem gente que nasce sem essa aptidão. Tem outros que as pessoas o fizeram, e tem outros que fizeram a si mesmo, para o reino de Deus. Quem pode receber isto, que o receba. Mas a história ela é longa e a lista é longa das questões, não é? De que são muitas para os escândalos
tanto para não casados quanto casados. Ok? Agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, escrito está: digo, porém, versículo 6, digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento. A gente tem que entender o contexto da história, de pegar um versículozinho e arrebentar na cabeça dos irmãos, não. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Olha aí, olha aí. Aí quando você vai lá para Timóteo, primeira de Paulo para Timóteo, escrito está: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Versículo 4 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E que governe bem a sua própria casa. Aí, será que todos têm esse chamado mesmo? Então, por que tantos escândalos? E isso de ordem sexual. Porque está intrínseco no ser humano, que não foi chamado para a ordem celibatária, a sua impulsão da carne. Isso é biológico. Aí o camarada, não, porque, biblicamente falando, aquele que é o ministro, um representante de Deus, deve ser casado. Por exemplo, eu ficaria super constrangido por alguém que não conhece a bênção do casamento, não sabe o que é a bênção de viver a dois, querer ministrar uma bênção sobre aquele que está se casando. Como é que pode? O cara nunca experimentou o que é uma dor de cabeça da mulher com TPM falando no ouvido. Não sabe o que é ter uma pessoa para cuidar, né? Para doar a sua própria vida por ela, como Paulo disse aos Efésios, falando de Cristo como exemplo, que assim como Cristo doou a sua vida pela igreja, o marido deve doar a sua vida pela sua mulher. Aí os camaradas, não, porque, irmão, direitinho aqui, vamos fazer nos conformes, porque desde o princípio, Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Aí vocês vêm dizer, não, porque não é todo mundo que está no celibatário, não. Professor, é todo mundo não, seu padre, que consegue viver na bênção do celibatário, ali quietinho na dele, não. Não é todo mundo não, hein? Não é todo mundo. E até quem é casado, anda fazendo besteira, imagina um cara não casado. E aí, o que você acha disso tudo? Você acha que o imperativo bíblico, a Igreja Católica está certa? Por que eles impedem o padre de casar? Seria só por uma ordem doutrinal ou uma interpretação? Ou porque as esposas, se tornando viúvas, elas cobrariam da igreja, daquela instituição, uma boa pensão? E aí, como é que fica? Quero ler o seu comentário. Será que dá para viver o ministério solteiro, solteiríssimo? Porque nós vamos voltar a esse assunto aqui mais para frente, tá bom? Muito obrigado aí, meus amigos, pelas perguntas, pelo bom relacionamento, pelas orações, pelas palavras. E daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo,
doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.